Graça e paz, meus irmãos e irmãs, boa noite. Mais uma alegria enorme estar aqui com vocês nessa noite, podendo celebrar mais um culto, mais um momento de adoração, de louvor, de contemplação ao nosso Senhor. Mais uma vez nessa noite eu quero te encorajar, eu quero te convidar, eu quero te incentivar a se render completamente aos pés do Senhor, a se colocar diante dele, para que você possa desfrutar de uma real experiência com o Senhor nessa noite. Esse é o desejo que eu tenho para mim, para vocês aí na casa de vocês. Desde já eu quero começar lendo um texto que eu acredito que vai nos levar a um momento de contrição. E eu leio Isaías, capítulo 57, verso 15. Eu te convido a abrir aí na sua casa, junto da sua família, esse texto para nós lermos juntos. Isaías 57, verso 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Oremos. Pai, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra nessa noite. Queremos nos apresentar de uma maneira que agrade o Teu coração, Senhor. Livra-nos de todo tipo de intencionalidade para com o Senhor que não venha Te agradar. Sabemos que o Senhor habita com aquele que é contrito de coração, Deus, com aquele que é humilde em espírito. E assim queremos ser nessa noite, queremos ser assim durante toda a nossa caminhada de vida espiritual. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo quebrante o nosso coração, que o Teu Espírito Santo quebrante a nossa vida, que nós tenhamos dia após dia alegria de participar da Tua amizade, de partilhar da Tua vida, de partilhar deste companheirismo, dessa caminhada em que nós a cada dia nos enchemos mais do Teu Espírito Santo. Clamamos a Ti por isso, nos rendemos ao Senhor, pedindo humildemente, sejamos de fato quebrantados pelo Senhor. Ó Pai amado, temos convicção de que as nossas palavras bonitas, os nossos cânticos alegres, não são capazes de Te agradar. Mas sabemos que se a nossa expressão tiver como fonte um coração que está completamente rendido ao Senhor, não temos dúvidas de que o Senhor se alegrará conosco. Assim queremos ser, Pai. E assim conclamamos o Teu poder para nos quebrantar. Faz isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Mais uma noite e eu quero te convidar nessa noite para, de fato, ter essa disposição para com o Senhor. Abra o teu coração, se rasgue na presença dEle. Não deixe que este momento de culto seja mais um culto. Faça deste lugar o lugar mais especial da sua vida. Faça desse momento o momento mais singular da sua existência. Torne este lugar, este tempo, esse momento que você separou para cultuar ao teu Deus, um momento único na tua caminhada. E se abra, tenha teu espírito aberto
tua alma rasgada na presença do Senhor, para receber aquilo que Ele pode nos dar e nos conceder nessa noite, meu irmão e minha irmã. A gente tem passado por um período de isolamento social, um momento de saudade, um momento de falta de presencialidade. Talvez você na sua casa esteja sofrendo, esteja sentindo muita falta da presença do corpo de Cristo junto, visível. Saudade dos irmãos, das irmãs. Eu com certeza estou com muita saudade de vocês. Mas não permita que essa pandemia, que essa circunstância atrapalhe ou impeça o teu crescimento espiritual, atrapalhe ou impeça a tua maturidade sendo desenvolvida em Cristo Jesus. Não permita que nenhuma circunstância impeça você de experimentar intimidade com Deus hoje e agora. Eu espero sinceramente que você, nessa noite, tenha os olhos abertos, os ouvidos afinados para ouvir a voz do Espírito Santo falando ao teu coração. Esse é o meu maior desejo como teu pastor, que você consiga ouvir a voz do grande, supremo e único pastor, o nosso Senhor Jesus. Mais uma vez nessa noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e nessa noite em especial nós lemos Mateus capítulo 5 e eu vou dar início àquela série de estudos, aquela série de meditações de palavras a respeito das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, um texto em que Jesus ele vai estar diante de multidões, mas ele tem a proximidade dos seus discípulos e ensina-os. Que esse tempo de meditação seja um tempo para você se observar, se analisar, se perceber, para que você não esteja simplesmente no bolo, na multidão, sendo só mais um, mas para que você se perceba, se coloque, se recoloque, se necessário for, no caminho do discípulo, no caminho da discípula de Cristo Jesus. E nessa noite eu falo a respeito de pobreza e humildade. Eu leio o verso 3 e o verso 5 do capítulo 5 de Mateus, que diz o seguinte: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E o verso 5: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. É interessante perceber que a promessa feita para o bem-aventurado aqui, que é o pobre em espírito e humilde, é que eles vão ter e vão ser donos, vão ser pertencentes ao reino dos céus e também vão receber a terra como herança. Por isso é muito importante que você preste muita atenção em tudo aquilo que a gente vai meditar aqui nessa noite. Para que você, nessa autoanálise da tua alma, você perceba a riqueza, a maravilha, a alegria, a felicidade, o quão abençoados e bem-aventurados são estes que são pobres e são humildes. Porque é justamente destes que pertence o reino dos céus. E mais, é justamente desses que vão receber a terra como herança. Se você quer ser um herdeiro dessas bênçãos do Senhor, se você quer ser alguém que pertence, que tem apropriação desse reino dos céus, entender o que significa ser pobre em espírito e ser humilde
é de uma importância sem tamanho. Que você se coloque humildemente diante dessa palavra, diante dessa reflexão. E a minha oração é para que o Espírito Santo te toque. Eu quero orar mais uma vez nessa noite. Pai, toca o meu coração, toca o coração da minha casa, toca o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, toca o coração da Igreja Batista em Quitaúna, toca o coração, Pai, de quem ouvir essa mensagem, para que todos aqueles que ouvirem possam ter os ouvidos antenados, os olhos atentos para perceberem o Senhor e serem participantes do Teu reino e herdeiros dessa terra que o Senhor promete. Que Teu Espírito Santo nos ilumine hoje. É o que eu te peço humildemente, em nome de Cristo. Amém, amém, amém. A nossa grande dificuldade na vida, na caminhada, ela está relacionada muitas vezes ao nosso reconhecimento dos nossos erros. Muitos dos nossos problemas, dos nossos conflitos relacionais em casa, no trabalho, na igreja, conosco mesmo, tem relação com a dificuldade que eu e você temos em reconhecer os nossos próprios erros. Talvez você seja e trabalhe com comércio, e muitas vezes, talvez nas estratégias e nos caminhos para você vender, você falhou, você errou, você escolheu o método errado, você fez a propaganda inadequada, você comercializou pelo preço equivocado. E isso produziu prejuízo para você, para o teu negócio. Como é difícil a gente admitir que o culpado do nosso comércio não ter dado certo, do nosso comércio não ter ido para o lugar que a gente esperava, que o culpado fomos nós. Como é difícil quando a gente trabalha com projeto. E quando você trabalha com projeto e você tem um escopo a ser implementado, você tem um prazo, você tem um custo, você tem uma data. Você tem meta, você tem objetivo, você tem expectativa. Você tem recursos humanos, tem uma série de aspectos para gerir. Como é difícil a gente admitir que a gente errou na análise do risco, que a gente errou no orçamento, que a gente errou no problema do recurso humano, colocamos a pessoa errada no lugar errado. Como é difícil a gente admitir que o erro, que o equívoco, que quem contribuiu para o insucesso do projeto fomos nós. Como é difícil quando a gente é um faxineiro de um estabelecimento e a gente recebe uma crítica e escuta, olha, aquele cantinho ali não foi bem limpo, aquele lugar ainda tem pó, não foi tirado o pó ali de cima. Como é difícil a gente assimilar essa crítica e reconhecer que de fato nós quem erramos. Como é difícil, às vezes como pastor, saber que a gente se esforça para fazer com que tudo aconteça conforme o planejado, para com que as pessoas se sintam bem cuidadas, para saber com que as pessoas recebam a mensagem de Cristo Jesus da maneira adequada. Como é difícil a gente receber crítica e perceber muitas vezes que, puxa vida, eu falhei como pastor, eu errei como pastor. Talvez ali eu poderia ter dado uma atenção especial, talvez ali eu poderia também ter tido um certo cuidado. Como é difícil a gente assimilar e perceber o erro. Como é difícil a gente, como empresário, perceber que a gente falhou também todo o nosso empreendimento e todo investimento foi por água abaixo. Como é difícil a gente perceber que a gente erra como pai, como mãe, como filho, como filha, como amigo, como amiga. Nós somos pessoas que temos dificuldade em reconhecer quando nós erramos.
E quando nós erramos, para não parecer que a gente errou, a gente cria justificativa, a gente dá desculpa, a gente faz exercícios mentais, a gente se esforça para a gente não ficar mal na foto com os outros que estão nos observando. Porque a gente não quer reconhecer o nosso erro, a gente não quer reconhecer o nosso limite, a gente não quer reconhecer a nossa corrupção, a nossa falibilidade, a gente não quer reconhecer que de fato os problemas aconteceram por nossa culpa. E a gente se move, interage, reage, vive, instrumentaliza todo o nosso exercício mental para que a gente consiga se justificar do erro que a gente mesmo cometeu. Quando a gente olha para o sistema do mundo, e o mundo mesmo em forma de um sistema, a gente percebe que, na verdade, mesmo a gente que se diz cristão está dentro da igreja, a gente é muito mais influenciado por esse sistema do que a gente imagina. Porque nesse sistema mundano, quem erra não é tolerado. Errar não é coisa adequada. Reconhecer o erro não é adequado também. Porque o sábio, o forte, o adequado segundo o sistema mundano é justamente aquele que consegue se justificar de tal maneira que coloque a culpa no outro, que coloque a culpa nas circunstâncias, coloque a culpa em todos os outros elementos que não a sua. A importância do sistema mundano é que nós, enquanto indivíduos, não sejamos culpados de nada. Tenhamos ali a nossa reputação de uma maneira ilibada. O importante para o sistema mundano são aquelas pessoas que têm personalidade, que têm agressividade, gente que sabe argumentar, gente que tem confiança, gente que é segura em si mesmo. Esse tipo de gente é valorizada. Mas quem admite os erros, quem reconhece que não é tudo aquilo que pareceu, esses são automaticamente excluídos. E é justamente aqui que está a chave para a gente compreender o que significa viver dentro dessa perspectiva de pobreza e humildade que as bem-aventuranças nos anunciam na boca de Jesus, e mais, bem-aventuranças essas que faz com que o homem que as pratique seja feliz. O pobre em espírito, ele pode ser também traduzido como humilde em espírito. Segundo Martin Lloyd Jones, é o seguinte: é estar na presença de Deus, é sentir-se assim. Do contrário, nunca se esteve lá. Quem é pobre em espírito, quem é humilde em espírito, é alguém que, quando está na presença de Deus, se de fato está, de fato experimentou o que significa essa bem-aventurança. Saber que é alguém pobre em espírito, que é alguém humilde em espírito, é uma característica fundamental, indispensável, necessária e obrigatória para todo aquele que diz que se sentiu na presença de Deus. Ser pobre em espírito significa que você presenciou a presença do Senhor, sentiu a presença do Senhor, de tal maneira que você compreendeu que você não é nada perto daquele que é. Sentir-se pobre em espírito significa sentir-se alguém carente, necessitado de salvação. Ser pobre em espírito está relacionado
com a ideia de justificação pela fé, de viver pela fé, de ser salvo pela fé. Porque só é salvo pela fé, só é justificado pela fé, só caminha pela fé aquele que entende que é pobre em espírito, porque não tem nada em si para oferecer, para comprar, para barganhar com a graça salvadora de Jesus. O pobre em espírito é alguém que se rendeu a um lugar tal que humildemente, que em sua pobreza reconheceu que nada tem de bom para alcançar o mérito divino e ganhar a salvação. Por isso é alguém que caminha pela fé, vive pela fé, deposita fé em um Salvador. Porque é com a fé no Salvador que a gente adquire condição, através da graça, da misericórdia que vem ao nosso encontro, que é depositada sobre a nossa vida, que a gente adquire um fôlego para que a gente consiga caminhar e viver. Salvação pela fé, a vida do salvo, ela está completamente conectada com essa ideia de ser pobre em espírito. Somente quem é salvo pode ser pobre em espírito. E quem não é salvo não pode ter pobreza no espírito. E o que é, portanto, ser pobre em espírito, ser humilde em espírito? A pessoa que, por exemplo, se gloria pelo fato de ser humilde em espírito, a pessoa que se gloria pela pobreza em espírito que tem, a pessoa que se envaidece com o fato de ser pobre, alguém que se envaidece com o fato de não ter nada para oferecer, alguém que se enche de si pelo fato de ser humilde em espírito, é justamente alguém que não é. Porque a pobreza em espírito, quando é provocada, quando é estimulada pelo Espírito do Senhor, quando isso acontece dentro de nós, nos fazendo nos quebrantar, nos fazendo nos humilharmos diante do Senhor, quando isso acontece, não há espaço para vanglória, não há espaço para vaidade, não há espaço para que a gente se glorie em nós mesmos, mesmo no fato de nos gloriarmos em um sentimento tão piedoso como a pobreza em espírito, a humildade em espírito. Quem se gloria, portanto, esse definitivamente não é pobre em espírito, humilde em espírito. Quem é pobre em espírito, humilde em espírito, é alguém que não está muito preocupado com aparências exteriores. E é justamente por isso que não há motivo, não há razão, não há pretensão de vanglória. Porque quem se vangloria em si pelo fato de ser pobre em espírito está querendo mostrar para o outro que é pobre em espírito. Mas o pobre em espírito definitivamente ele não está preocupado com as aparências exteriores. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10:10, diz e relata e atesta uma percepção exterior que a igreja tinha do apóstolo. Ele diz assim: pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Paulo tem a coragem de escrever em uma das suas cartas justamente o pensamento que a igreja dos coríntios tinha a respeito dele, que era um pensamento completamente desrespeitoso, que alguém que fosse de alguma maneira afetado pela sua insegurança, muito provavelmente não ia conseguir lidar com essa ideia e tampouco escrevê-la de uma maneira aberta e pública, ao tal ponto de chegar aqui para nós.
o fato de que saber que os coríntios achavam que pessoalmente o apóstolo Paulo não impressionava tanto quanto a escrita e as cartas, e que a sua palavra era desprezível. Mesmo sabendo disso, o apóstolo Paulo continuou servindo ao Senhor. Mesmo sabendo disso, o apóstolo Paulo continuou caminhando, cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida. Mesmo sabendo disso, o apóstolo Paulo continuou com toda a diligência, com toda a intensidade, servindo a Deus, servindo ao próximo, servindo às igrejas, servindo ao outro. O apóstolo Paulo não se paralisou. E ele não se paralisou justamente porque as aparências exteriores, aquilo que ele aparentava para as pessoas e mesmo para a própria igreja, não era o que definia a maneira como ele ia caminhar. Porque ele não estava atrás de aplausos, ele não estava atrás de confete, ele não estava atrás de elogios, ele não estava atrás de ser benquisto pela cristandade do primeiro século. Ele tampouco queria a atenção das pessoas, ou melhor, ser o centro da atenção das pessoas. O apóstolo Paulo não se vangloriava em si mesmo com as suas aparências exteriores. Isso significa ser pobre em espírito. Ser pobre em espírito, ser humilde em espírito, é ter uma disposição tal que as aparências exteriores que a gente causa, elas não são motivo para nossa preocupação. Outro elemento importante no fato de nós sermos pobres em espírito é o fato de que somente quando a gente é pobre em espírito, somente quando a gente é humilde em espírito, há possibilidade para a gente ser cheio de algo. Porque para a gente ser cheio de Deus, para a gente ser cheio do Espírito, para eu ser cheio das características do Espírito de Cristo na minha vida, eu preciso antes me esvaziar de mim mesmo. Eu tenho que me esvaziar de mim mesmo pelo fato de eu ser pobre em espírito e saber que em mim, que no André Anés não tem nada em que eu consiga aqui dar conta de mim mesmo, das expectativas e viver adequadamente a minha vida. Eu preciso me esvaziar de mim, eu preciso ser pobre em espírito, eu preciso ter esse reconhecimento de que eu nada sou, para que Deus que é possa se encher em mim. 1 Coríntios 15, 9 a 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo, ele reconhece que ele não é o maioral e que aquilo que ele conseguiu desenvolver no seu ministério não foi obra da sua mão, não foi obra do seu esforço, do seu braço. É justamente a graça de Deus se manifestando na fraqueza daquele que não é. Se nós quisermos, se nós queremos, se nós somos de fato pobres em espírito, nós precisamos ter um auto-reconhecimento de que nós não somos, para que aquele que é possa nos encher e nos capacitar com a sua graça para sermos aquilo que Ele deseja que sejamos. Há uma necessidade imensa de nós nos esvaziarmos, se nós quisermos ser cheios. E somente isso é possível quando há de fato pobreza em espírito. Mas, quando nós falamos de pobreza em espírito, quando nós falamos de ser humildes em espírito, nós estamos falando e precisamos entender que se trata de nós, se trata de mim, se trata de você. Não é um assunto, não é uma pauta, não é uma questão relacionada aos outros.
Se trata de nós mesmos. Meu irmão, minha irmã, se nós quisermos ser discípulos de Jesus, bem-aventurados e felizes, precisamos ser pobres em espírito. E ser pobre em espírito implica em sermos pessoas modestas. Pessoas que não ficam se achando. Pessoas que não ficam se envaidecendo. Pessoas que não se embebecem, que não se embriagam de si mesmas. Pessoas modestas em relação à sua própria pessoa. Eu me lembro de um texto que eu gosto muito. Isaías capítulo 6, o profeta diz o seguinte: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim! Para sermos pessoas modestas, a gente tem que olhar para nós. Tem que parar de ficar olhando para os outros. Onde já se viu uma cristandade, um monte de gente que se diz de Jesus, que teoricamente deveria ser pobre em espírito, estar mais preocupada com os outros do que conosco. Ai de mim, porque eu sou pecador. Ai de mim, porque eu não dou conta. Ai de mim, porque eu sou falho. Ai de mim, porque me falta tanta coisa. Ai de mim, porque eu não estou conseguindo. Ai de mim, porque me falta força. Ai de mim, ai de mim. Ai de mim, porque eu sou pobre em espírito. Ser pobre em espírito, ser humilde em espírito, é a manifestação de que a gente está tendo a condição de olhar para nós. E é justamente esse movimento de auto-olhar, é justamente esse movimento em que a gente consegue se perceber na nossa fraqueza, que é o movimento dos filhos de Deus. É gente que consegue se olhar. É gente que não dá o foco simplesmente para nós um sentido egoísta, como se nós fôssemos o centro das atenções. É justamente quando a gente consegue se olhar, perceber que a gente não é, e por isso a gente foca naquele que é em Deus. Então é gente que, quando vai fazer plano, não fica se gabando, mas diz: se Deus quiser, a gente vai fazer isso ou aquilo, conforme diz a epístola de Tiago para nós. É gente que olha para si, percebe fraqueza e por isso, pela graça de Deus, eu fiz o que eu fiz. E não é simplesmente verbalizar para que os outros olhem em nós a piedade de quem entende e parece que é pela graça de Deus que a gente faz o que faz. Mas é uma convicção absoluta dentro do nosso ser que faz com que a gente tenha condição de se olhar, de se perceber e entender que o que a gente faz é pela graça de Deus. Filipenses 3, 7 a 8, o apóstolo Paulo também vai dizer: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Ser humilde em espírito é focar menos nas nossas capacidades, menos na força do nosso braço, menos no nosso currículo, menos na nossa tradição, menos nas nossas capacidades, e entender que tudo isso é, na verdade, esterco, para não falar outra coisa, e que o grande lucro, o grande valor, o grande prazer, a grande alegria é poder ganhar Cristo, ganhar Jesus. Nós temos todos um risco iminente na nossa vida e na nossa caminhada, que pode comprometer o fato de sermos pobres em espírito. É o risco de nós nos tornarmos bons.
bons segundo os padrões do mundo. Se você está tendo sucesso na vida, se você está se dando bem na sua carreira profissional, se você está sendo elogiado por todo mundo, se você é elogiado até quando prega, se você é elogiado até quando canta na igreja, se você é elogiado, se tudo está dando certo, se tudo está indo bem, você corre um risco de não ser mais pobre em espírito, humilde em espírito. E você precisa olhar para si mesmo para identificar se isso está acontecendo. Porque Marcos 8, 36, o evangelista diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O pobre em espírito não está preocupado em ganhar o mundo inteiro. O pobre em espírito não está preocupado em mostrar para os outros e para o sistema no qual nós vivemos socialmente, de que nós temos sucesso, de que nós somos bons. O pobre em espírito está preocupado com a sua alma, com a sua integridade perante o Senhor. Está preocupado com o seu caráter, está preocupado com o seu interior, está preocupado com as suas motivações, está preocupado com coisas muito elevadas, muito além de toda exterioridade que possa parecer sucesso para o mundo. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia, de sua graça. E é nessa dependência de misericórdia e graça que a gente vai agora para a próxima bem-aventurança dessa noite. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, numa melhor tradução. Os mansos, eles, pelo fato de serem pobres em espírito, os mansos são pessoas que não confiam em si mesmas. E pelo fato de não confiar em si mesmas, os mansos aqui, e aqui eu quero pensar especificamente nos crentes. Os crentes da nossa atualidade, eu e você, nós, para que sejamos de fato mansos, humildes, nós não podemos confiar que a nossa habilidade, a nossa capacidade de nos organizarmos para vencermos e derrotarmos todo tipo de inimigo de Deus no mundo, de que é aí que está a nossa esperança. O manso, humilde, ele não fica preocupado com grandes organizações, com grandes programas, ele não fica preocupado com grandes mobilizações. O manso, humilde, ele caminha numa outra perspectiva, porque ele sabe que não tem nada para oferecer, porque ele em si não é nada, e ele depende da misericórdia e da graça de Deus. E uma vez carente dessa misericórdia e dessa graça de Deus, ele caminha em mansidão, em humildade. E caminhar em humildade, em mansidão, é viver de uma maneira maravilhosa. Pode parecer uma coisa pequena, uma coisa insignificante, uma coisa até que possa nos diminuir. Puxa, eu sou um manso. Puxa, tadinho, o cara é um manso. Tadinha, mansa. Alguém inferior, alguém sem substância, sem aquelas características mundanas que a gente descreveu no começo. Mas na verdade, o manso é alguém que não vive em uma atitude defensiva. É alguém que não se sente completamente inseguro diante dos ataques de outras pessoas. É gente que não está sempre pronta para revidar. O manso não está sempre pronto para dar uma palavra atravessada diante de uma fala que ele não gostou. O manso, ele reconhece que não é nada. E uma vez sabendo que não é nada, ele é manso. E não vive de uma maneira em que a sua existência ela está configurada dentro de um estado de alerta permanente. De um estado em que você tem que se defender permanentemente.
dentro de um estado em que você tem que se colocar sempre na defensiva. O manso também não é alguém que vive em autocomiseração, porque como John Bunyan bem disse, aquele que já está caído não precisa temer a queda. Aquele que já está caído não precisa temer a queda. Por isso o manso, ele não fica dizendo para os outros também, olha como eu sou manso, olha como eu sou isso, olha como eu sou humilde. É alguém que sabe que caiu, que diante da sua própria queda e da consciência que se tem de si mesmo, de que caiu, é manso. E essa mansidão que está muito interligada com a ideia de alguém que é pobre em espírito, esse manso tem tudo a ver com o próximo, tem tudo a ver com o outro. O pobre em espírito é a nossa autodisposição, está relacionada a nós, ao nosso caráter, à nossa pessoa, é uma reflexão que a gente faz de nós. E essa reflexão, quando a gente chega à conclusão de que de fato nós somos pobres em espírito, eu não tenho nada para oferecer, eu dependo da graça e da misericórdia de Deus, eu sou levado e configurado para me tornar esse manso. Manso que não confio em grandes organizações humanas, manso que não vivo na defensiva, manso que não fico me autocomiserando e manso que tem um tipo de relação com o próximo muito distinta. O manso é alguém que tem atitude suave, atitude meiga para com o outro, para com o próximo. Gentileza é gente que vive sem se preocupar com retaliação em relação à agressão que possa vir a sofrer. O manso é alguém paciente, benevolente, é alguém principalmente disposto a ouvir e a aprender. O manso, humilde, está sempre disponível, está sempre pronto para ouvir, para aprender, para ter a sua alma disponível para a multidão de conselhos, ter a abertura para um diálogo honesto e adequado com o outro. É alguém que sabe que não sabe de tudo e que por isso precisa do outro. É alguém que diante de uma pandemia difícil, complicada como essa, tem a humildade, tem a sensatez, tem a nobreza e a mansidão de perceber que o problema é complexo, é difícil, que não existem respostas fáceis, que a questão não é binária, certo ou errado. É gente que tem uma capacidade empática de se colocar no lugar do outro e perceber as nuances e que muito provavelmente não teria sequer condições de tomar as melhores decisões dentro de um momento complicado como esse. É gente que sabe valorizar quem está próximo de nós. É gente que sabe olhar para o outro e perceber que precisa do outro, que o outro pode dar uma contribuição, que o outro pode agregar valor, que o outro pode contribuir com áreas, com questões, com reflexões, com situações que a gente não tem capacidade. O manso tem esse coração aberto e rasgado e disponível para aprender com o próximo. E tem uma coisa também muito bonita do manso. O manso é alguém que está sempre satisfeito. Sempre satisfeito. E é justamente isso que a promessa diz, que o manso vai herdar a terra. Quem sabe o manso já até herdou a terra pelo seu contentamento em se viver. Pelo fato de saber que não tem nada em si mesmo, que depende da graça e da misericórdia de Deus e que isso produz dentro de si uma disposição para com a vida, para com o próximo, de mansidão, de suavidade, uma forma meiga de tratar o outro. Esse é um tipo de pessoa que se sente sempre contente. Tudo tá bom. Em tudo há satisfação.
em tudo a plenitude. O manso é alguém aquietado pelo Espírito Santo. O manso é alguém tocado pela graça de tal maneira que ele consegue perceber a sutileza do toque de Deus na sua alma e na sua vida e se sentir satisfeito com isso. O manso é alguém que não precisa derrotar o outro, que não precisa derrotar o próximo, que não precisa conquistar, que não precisa ter a vitória ali. O manso é alguém que dispõe de um estado, de uma condição de vida tal, que se sente plenamente satisfeito com aquilo que tem. E o que vier é lucro, mas o que se tem está bom demais. O apóstolo Paulo também tem um texto em que ele relata esse tipo de disposição espiritual. Segundo os Coríntios 6,10, nada tendo, eu vou ler bem o finalzinho, nada tendo, mas possuindo tudo. Alguém que está satisfeito, alguém que está pleno. Isso tem tudo a ver com Jesus. Mateus 11, 29 a 30, diz o seguinte, Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O manso consegue viver de maneira parecida com Cristo, sendo manso, sendo humilde, tendo essa suavidade e essa leveza. É uma ilusão quando a gente pensa em conquistar essas características com o nosso braço, com a nossa força, com a nossa autodeterminação. Ser pobre em espírito e ser manso, ser humilde, é resultado de uma obra do Espírito Santo na nossa vida. E a gente precisa reconhecer que a gente precisa desse toque de graça na nossa vida. O Martin Lloyd Jones, de novo, ele é muito radical nesse ponto. Ele diz assim, qualquer indivíduo que sinta que através de suas próprias forças é capaz de concretizar tudo isso, nem ao menos começou a ser crente. Longe de mim, espero que longe de nós, acharmos que a gente conquistou tudo isso pela nossa força de vontade. Mas que nessa noite você possa refletir sobre essas duas características fundamentais, pobreza e humildade, pobreza em espírito, humildade e mansidão. E que a gente consiga, ao menos nessa noite, nos render diante de Deus, que você possa se render diante de Deus, para você pedir, para que o Espírito Santo produza isso em você. E aqui não é uma mudança do Espírito Santo em você para que você vá para o monastério e se distancie de tudo e de todos, para que você seja pobre em espírito e manso, mas é para que você tenha a sua disposição do Espírito, a sua disposição interior completamente alterada e afetada pelo poder do Espírito Santo, para que você manifeste, seja de fato, genuinamente, de uma maneira honesta e autêntica, pobre em espírito, e para que você manifeste mansidão para com a vida, para com os outros. Seja pobre, seja humilde. O convite aqui, como a gente disse lá no começo, é para a gente ser crente, para a gente seguir Jesus. Seja pobre, seja manso e, portanto, se desarme, se renda. Permita-se colocar-se diante do Espírito Santo e deixe que ele atue em você para que você se desconstrua. Tome cuidado quando você tem muitas certezas sobre tudo e todos. Tome cuidado quando você tem muitas certezas sobre determinado assunto.
tome cuidado quando você está muito confiante em relação a alguma coisa. Porque essa muita confiança, essa muita certeza, isso pode ser um sinal, pode ser um sintoma de alguém que está precisando se reconhecer. E quando a gente se reconhece, e a experiência desse texto, o convite desse texto, e o convite das palavras de Jesus é para que a gente tenha essa capacidade de se reconhecer. Eu não sei se você já experimentou isso. Quando a gente olha no espelho e a gente vê quem verdadeiramente a gente é, e a gente percebe toda a nossa hipocrisia, toda a nossa falsa piedade, todo o nosso engano, toda a nossa incompreensão, todo o nosso não reconhecimento. Se coloque nesse lugar, se renda, para que você possa experimentar essa transformação do Espírito na sua vida, produzindo pobreza no teu espírito, que é na verdade o reconhecimento de que você não é tudo aquilo que você achou que você era. E por mais difícil que seja reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, reconhecer as suas limitações, se abra, se rasgue para o Espírito Santo, para que você experimente salvação, para que você experimente redenção, para que você experimente esse toque de graça na tua vida que vai te libertar de toda a necessidade de continuamente ter que se apresentar para os outros, sendo aquilo que você não é. Que você se rasgue nessa noite, que você se derrame diante da presença do Senhor, reconhecendo que você é pobre. E a minha oração é para que o Espírito do Senhor faça uma obra tão poderosa na sua vida, para que você, no reconhecimento da tua pobreza, você cresça nessa característica dos filhos de Deus, nessa característica dos filhos do reino, dos cidadãos do reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles receberão a terra por herança. Que você manifeste na tua vida mansidão, menos braveza, menos nervosismo, menos raiva, menos ódio, menos vingança, menos retaliação, mansidão, aprendizado, capacidade de ouvir, capacidade de olhar o outro, capacidade de sentir com o outro, capacidade de ter empatia em relação ao outro, capacidade de ser manso em relação à vida. Acorde manso, durma manso, viva de uma maneira mansa. Tenha essa humildade, esse espírito humilde, úmido na alma, para que você consiga absorver a multidão de conselhos, a multidão de sabedoria, a multidão de informações, a multidão de conhecimento, a multidão de beleza que existe para além de nós. Que a gente seja manso para reconhecer o outro, manso para receber do Senhor aquilo que a gente tem que receber. Que você nessa noite se coloque diante do Senhor, se perguntando: eu sou multidão ou eu sou discípulo do Senhor? Se você é discípulo do Senhor, se dobre e se renda diante dele e manifeste essa mansidão que somente aqueles que reconhecem a sua pobreza podem manifestar. Te convido a orar comigo nessa noite. Pai, estamos diante de Ti e eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo faça uma obra no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo. Em especial, Pai, eu peço por aqueles que têm o coração duro, que são cabeça dura, que são insistentes e persistentes
em ficar se auto-justificando para sustentar argumentações que há muito tempo atrás já foram refutadas. Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor quebrante o coração desses que resistem ao Teu Espírito, para que eles se rendam e se percebam como pobres, como gente carente e necessitada. Peço também que, em decorrência desse fato, o Senhor produza neles mansidão, um tipo de caráter, um tipo de disposição que consiga olhar para o outro e ser capaz de ouvir, ser capaz de aprender, ser capaz de não retalhar, ser capaz de não se vingar, ser capaz de não se embrabecer, ser capaz de não se enraivar. Senhor, produz mansidão no nosso coração. Que a gente possa ser como o Senhor, manso e humilde. Eu peço por mim, peço por todos que nos escutam, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Quero dar alguns avisos para vocês nessa noite. Em primeiro lugar, pedir para a Igreja Batista em Quitaúna. Ore para que o Senhor derrame sabedoria sobre a minha vida e a vida de todos os irmãos, as irmãs que estão nos liderando e nos conduzindo nesse momento. Temos decisões para serem tomadas, temos ações para serem efetuadas, temos muita coisa para discutir nas próximas semanas a respeito da nossa igreja, a respeito da questão da pandemia. Eu peço humildemente, ore por nós. Nós não somos os donos da verdade, nós não temos a intenção de nos colocarmos como os arautos da justiça e da verdade nesse mundo. Humildemente a gente pede, ore por mim, ore por nós, para que o Senhor nos ilumine, para que o Senhor nos abençoe, para que a gente possa continuar conduzindo a igreja dele de uma maneira que agrade ao coração do Pai. Continuo pedindo oração pelos irmãos, pelas irmãs que estão enfermos, especialmente aqueles que estão contaminados pela Covid-19, que todos aqueles que têm parentes, conhecidos, possam se juntar a nós nesse momento e que tenham o respaldo das orações da igreja, do corpo de Cristo, por conta dessa enfermidade. E graças a Deus nós temos tido ao longo das últimas semanas muitas boas notícias em relação a isso, muita gente recuperada, graças a Deus, muita gente melhor, graças a Deus. Que os irmãos continuem intercedendo, clamando por essas vidas, clamando pelos profissionais de saúde, clamando pelo nosso país e pelo mundo, para que a gente consiga superar toda essa dificuldade. Eu falo também aqui a respeito de dízimos e ofertas. Você que tem dizimado, que tem ofertado, que tem contribuído para a obra de Deus em Quitaúna, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu aprendo muito com o zelo que os irmãos têm, com o cuidado que os irmãos têm, com a cautela que os irmãos têm tido e manifestado ao longo desses últimos meses, com a fidelidade dos irmãos. Eu aprendo e tenho como exemplo a vida de vocês, pelo cuidado que vocês têm com a casa do Senhor, o cuidado que vocês têm para com a obra de Deus. E é graças a esses recursos que a igreja, a comunidade de Jesus, que todos nós podemos continuar administrando as nossas contas, os nossos bens, tudo aquilo que nós possuímos como comunidade de Jesus. Que Deus continue abençoando você, que você continue fazendo esse depósito, essa transferência eletrônica, sabendo que você faz com o coração cheio de alegria, que a gente não está colocando Deus contra a parede, que não é para que a gente não seja amaldiçoado, é pela alegria de contribuir com a obra de Deus.
Também trago uma palavra a respeito do fundo de distribuição de recursos. Temos tido a alegria de distribuir muitas cestas básicas. Na última semana, os irmãos viram nas nossas mídias sociais o resultado do trabalho de vocês, do trabalho que todos nós como comunidade estamos fazendo com a graça de Jesus, ajudando pessoas que precisam nesse momento tão importante. E eu continuo te incentivando a continuar investindo nesse fundo, em especial a investir no fundo pensando na campanha do agasalho, para que a gente consiga comprar, além dos cobertores que já foram comprados, mais cobertores e agasalhos para que os moradores de rua da nossa região, da nossa cidade de Osasco, de Carapicuíba, sejam amparados pela Igreja de Jesus. E vocês podem ter certeza que cada voluntário, ao entregar ali um cobertor, uma sopa, um edredom, um agasalho, vai estar, na verdade, ali fazendo como que para o Senhor. Se alegre em participar disso, meu irmão e minha irmã. Permanecemos com os nossos encontros presenciais suspensos. Nós temos muitas coisas para conversar como diretoria, até que a gente venha anunciar aqui o retorno da presencialidade dos cultos. Tem muitas coisas em jogo, muitas questões importantes para serem decididas. Isso aqui está vinculado ao nosso pedido inicial. Orem por nós, para que o Senhor nos dê sabedoria. Fiquem atentos às lives, às aulas online, os conteúdos teológicos. E eu quero dar um aviso aqui importante. A partir da semana que vem, às quintas-feiras, às 18 horas, onde seria aquela live que eu faço no Instagram e no Facebook, nessa quinta-feira a gente vai começar a ter encontros, conversas pastorais, só que no Zoom. Então é um ambiente em que a gente vai poder se ver, um ambiente mais íntimo. E eu quero te convidar. Terças-feiras a gente continua no Instagram, nas lives, e na quinta-feira numa sala de Zoom. Se você está inquieto com a quarentena, com a pandemia, se você está triste, se você está desamparado, se você está precisando de conversar com alguém, interagir, eu te convido. Me encontre quinta-feira no Zoom. Nós vamos ter um tempo abençoado juntos. Eu creio que se a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, nós seremos curados. Vai ser um espaço para a gente rasgar o coração, para a gente falar, para a gente desabafar e para a gente receber da cura do Senhor. Então participe. Você vai receber lá o link certinho pelo grupo de WhatsApp da igreja. Se você não está lá, peça para a Tânia, peça para mim, a gente te inclui no grupo para você receber o link. Siga-nos também nas redes sociais, você que está aqui nos assistindo talvez pela primeira vez, ainda não sabe, @oficialibq, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Lá você vai ter acesso a todo o conteúdo da igreja e com certeza você vai ser muito edificado e abençoado. E assim a gente chega ao fim de mais um encontro, de mais um culto dominical. Semana que vem a gente continua a exposição do Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças. E a minha oração desde já é para que a boa mão do Senhor continue sobre vocês, que as bênçãos de Deus continuem te perseguindo, que você continue firme nos caminhos do Senhor, com o coração cheio de esperança, sabendo que toda essa situação vai passar e que a gente como igreja vai ter cumprido o nosso papel, salgando a terra e iluminando o mundo. Deus abençoe muito sua vida, muita saudade de vocês, muita saudade mesmo. Que vocês todos se sintam muito abraçados, um abraço muito apertado. E saibam que a gente ama vocês, muito. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo precioso. Nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de nos encontrarmos com o Senhor. Ó Deus querido, que a tua graça maravilhosa, que o teu amor maravilhoso e a comunhão perfeita e santa do teu Espírito Santo seja sobre toda a família de Quitaúna,
toda a igreja que se reúne, sobre todo o mundo, todos aqueles que nos assistem hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma rica e feliz semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e ótima semana.